Começa agora uma edição do programa Rocha Online, uma série de web meetings ao vivo via internet sobre medicina diagnóstica. O Rocha Online é uma iniciativa da Roche Diagnóstica Brasil. Obrigado pela participação. Nos pacientes com sepse atualmente trabalhamos bastante baseados em reuniões de consenso, e o consenso, tanto o consenso brasileiro de sepse como a própria campanha de sobrevida de sepse, que são organismos trabalhados na medicina humana principalmente, são consensos que seguimos. Hoje existe uma recomendação muito forte que qualquer paciente suspeito de um quadro séptico deva ter sua medida de lactato realizada. Já na veterinária sugerimos que todos os pacientes que deem entrada como uma urgência num pronto-socorro, numa sala de urgência de qualquer consulta, tenham como primeira medida o lactato. Por quê? Porque hoje já sabemos que o ponto de corte para os cães que são atendidos em salas de urgência, cães com mais de 3,2 milimoles de lactato por litro, devem ser submetidos diretamente a uma terapia guiada por metas. Vamos discutir um pouquinho disso dentro de pouco. Por quê? Esses pacientes têm mais ou menos 30% a 40% mais probabilidade de morte nos próximos 28 dias do que aqueles com ponto de corte menor. E esse provavelmente é o nosso número mágico que eu gostaria que os colegas pudessem levar em consideração. Então, no paciente séptico principalmente, quando esse paciente sempre terá um nível de lactato mais aumentado. A gente já comentou que os níveis de hipermetabolismo, a glicólise aumentada, vai gerar uma curva um pouco mais difícil de se retornar a níveis fisiológicos. Agora, os níveis altos, extremamente altos e persistentes, vão ser correlacionados diretamente com a mortalidade mais alta. Assim que é muito importante realizarmos o lactato logo no screening, na abordagem inicial do nosso paciente, antes que haja uma piora. Mais importante do que isso é saber que as reanimações tardias, baseadas em lactato, perdem um pouco a sua efetividade. Estamos falando de abordagens de pelo menos nas primeiras 12 a 24 horas. E sabemos que os níveis de lactato que são mantidos aumentados por 3, 4, 5 dias não devem ser utilizados nessa rotina, já que esse paciente terá uma mortalidade extremamente alta e perdemos um pouco da sensibilidade da avaliação desse paciente. Como havíamos comentado, e alguns trabalhos são interessantes no sentido de nos oferecer o mecanismo pelo qual isso acontece, o fígado é o grande responsável pela eliminação do lactato. Ele tem que realmente ter uma função adequada. Isso é importante eu saber que um paciente com alteração hepática vai produzir uma curva de lactato de difícil acesso a diminuir os seus valores, e isso também deve ser levado em conta também. A normalização total dos níveis de lactato deve ocorrer pelo menos nas primeiras 24 horas. E como vamos ver um pouco mais à frente, esses são pacientes que apresentam níveis mais baixos do que na entrada, pelo menos de um ponto. Quando falamos de terapia baseada em metas e quando falamos da necessidade de se utilizar o lactato como ponto de corte inicial para saber se eu preciso, primeiro, de internar esse paciente às pressas para oferecer uma terapia de urgências mais intensivas, chamamos a terapia baseada em metas, ou Early Goal Directed Therapy, é um sistema proposto pelo professor Emanuel Rivers no ano 2001, vem sendo extremamente discutido na atualidade, mas que tem uma entrada perfeitamente aceitável na medicina veterinária. Dr. Rivers trabalhou principalmente utilizando a saturação venosa mista de oxigênio como o seu parâmetro principal de avaliação dos seus pacientes de urgência, ou seja, ele reanimava os pacientes, ou ele colocava os pacientes nessa terapia baseada em metas, utilizando a saturação venosa mista. E atualmente já sabemos e podemos utilizar, no caso da veterinária, com bastante facilidade o lactato nessas condições. Algo interessante de se notar, e o que notamos também na nossa rotina, é que os nossos pacientes eles recebem um volume de líquido muito maior quando são ressuscitados baseados em parâmetros microhemodinâmicos, como é o lactato nesse caso, do que aqueles que foram reanimados somente baseados nos sinais macrohemodinâmicos. E isso aconteceu com o estudo do Dr. Rivers também, onde pacientes que receberam a terapia baseada em metas, nas primeiras 6 horas, receberam praticamente 5 litros de volume na sua reanimação. Enquanto os demais, os que sofreram reanimação somente baseada em pressão arterial, frequência cardíaca, estados macrohemodinâmicos, apenas 3.500 litros. O detalhe mais importante desse momento, e a intenção de se trabalhar uma reanimação rápida nas primeiras 6 horas, é de que ao final das 72 horas, dos primeiros 3 dias de internação, ambos os grupos receberam as mesmas quantidades de fluido.
A grande diferença é que o grupo da terapia baseada em metas é aquele que devolve volume, devolve oxigênio de forma mais precoce para o paciente. O que para ele é interessante, já que manutenções prolongadas de hipóxia e hipotensão são extremamente responsáveis pelo aumento das taxas de mortalidade. Isso pode ser visto diretamente, isso na literatura é bastante amplo, encontrar diferenças grandes de mortalidade em pacientes que apresentam curvas de lactato mais altas ou mais baixas. E isso já dentro da própria veterinária e medicina de urgência também podemos estabelecer esses pontos, como comentamos, trabalhando sempre com um ponto de corte inicial de 3,2. A literatura humana ela é muito ampla nesse sentido e já correlaciona há muitos anos níveis altos de lactato com mortalidade também. Atualmente temos um poder prognóstico importante, ele como um preditor independente de mortalidade, ou seja, não necessita o hematócrito, não necessita hemoglobina, não necessita função renal, não necessita parâmetros macrohemodinâmicos. O lactato ele tem condições de forma independente de predizer mortalidade a 28 dias, principalmente em caninos. Por isso esse ponto de corte 3.2 tem uma importância bastante alta nesses pacientes. Dr. Rives, utilizando a terapia baseada em metas, utilizou dados bastante interessantes e os resultados foram vêm sendo discutidos atualmente com relação à sua utilidade, mas a saturação venosa mista provavelmente associada ao lactato vai nos dar um índice de predição ainda muito maior. Provavelmente vamos demorar um pouco a utilizar a saturação venosa na rotina clínica da veterinária, mas é bom saber que provavelmente serão os dois carros-chefes nos próximos anos que vão trabalhar esse sistema de predição. O mais importante com relação a esses níveis não é só trabalhar o ponto de corte, os 3.2, mas ter certeza de que independente dos níveis de lactato que estejam circulando no meu paciente, que eu seja capaz de diminuir pelo menos em 10% esses níveis nas primeiras 6 horas. Isso é o que chamamos clearance de lactato, ou seja, a limpeza de lactato do meu sistema. Então, eu tenho que conseguir gerar uma diminuição de pelo menos 10% do valor basal nas primeiras 6 horas com a minha reanimação baseada em metas. Isso pode ser calculado com o lactato do pronto-socorro, que é o lactato do PS, menos o lactato que eu vou medir 6 horas depois. Multiplico por 100 indivíduo novamente pelo lactato do pronto-socorro. Estudo do Dr. Guin, de 2004, publicado na Critical Care, é bastante interessante e recomendo a leitura por parte dos colegas, porque ele nos dá uma ideia bastante interessante de mortalidade. Nesse estudo, principalmente, a gente pode notar que para 60 dias, ou seja, 2 meses após a atenção de urgência desses pacientes, existe uma diferença praticamente de 40% na mortalidade desses pacientes. Ou seja, aqueles pacientes onde somos capazes de limpar o lactato do sistema com mais de 10% de eficiência nas primeiras 6 horas, no dia da atenção de urgência, são pacientes que provavelmente não vão estar mortos nos próximos 60 dias. Quando se trata de paciente séptico, é importante guardar uma receita de bolo. Esses pacientes devem receber sempre reanimação extremamente precoce e eu tenho que entender que a mortalidade, a sepse, é uma síndrome que mata a longo prazo. Não costuma matar tão a curto prazo. E devemos saber que, inclusive, em medicina humana existem estudos interessantes onde mostram para a gente mortalidades de até 5 anos depois da primeira atenção de urgência. Então isso é importante seguir e conseguir realizar esse clearance adequado. Não sabemos ainda de forma correta se em cães e em gatos também funciona dessa forma, mas clinicamente observando podemos notar que o acompanhamento é o mesmo. Trabalho que vai ser publicado na revista Shock, uma das mais importantes de medicina humana, esse ano ainda, promovido pelo grupo IM-ShockNet, também chegou em níveis muito parecidos de clearance de lactato para mortalidade a 40 dias. Ou seja, essa é uma tendência, principalmente em paciente séptico em medicina humana, que a gente vem acompanhando. Daí perguntar qual o benefício clínico de intervir diretamente na hemodinâmica de um paciente baseado no lactato sérico. E isso também a literatura, principalmente a mais recente, ela é muito farta em mostrar diferenças grandes de mortalidade entre os pacientes que mantêm níveis de lactato, por exemplo, com pontos de corte maior que 4 milimoles por litro, uma alteração bastante importante da mortalidade intra-hospitalar de pacientes humanos com infecção. Para tomar um exemplo, temos um trabalho publicado pelos companheiros aqui de São Paulo, do Hospital Veterinário Pompeia, Dr. Rafael Jorge, Dr. Fabiano também, apresentado no último Congresso de Medicina de Emergência e Cuidados Intensivos da Sociedade Latino-Americana, o ano passado, onde numa sequência de pacientes,
todos os pacientes atendidos, sendo trauma ou não, todos de urgência, com lactato maior que 5, entraram em óbito em 18 horas. Esse num grupo, uma relação de pacientes relativamente pequena, mas um número importante, porque é quase o dobro do ponto de corte sugerido para se trabalhar com ele. Ou seja, acima de 5, jamais, porque podemos realmente ter níveis de óbito muito mais altos do que o esperado. Ou seja, trabalhar melhor esse clearance de lactato, principalmente em pacientes de trauma, porque é mais fácil do que com os pacientes sépticos. No nosso caso, pegando um grupo de pacientes, trabalhamos com 420 cães, onde pudemos realizar mais de 100 medidas de lactato em todos os pacientes de urgência, seguindo suas curvas. A partir daí chegamos no ponto de corte de 3.2. Para exemplificar, os pontos são muito parecidos quando se busca a sobrevida a curto e a longo prazo. Ou seja, pacientes que obtiveram sobrevida adequada de um dia para o outro, com 24 horas, apresentavam um nível de lactato de 3. Aqueles com 4.8, mais ou menos 1.9, também apresentavam uma mortalidade extremamente aumentada. O mesmo para aqueles pacientes que apresentaram lactato mais alto, e eu correlacionei essas informações com a sua sobrevida aos 28 dias, ou seja, o lactato como preditor independente na sala de urgência foi capaz de, pelo menos em mais de 70% a 80% dos casos, nos dar condições de predizer se esse paciente ia estar vivo ou não nos próximos 28 dias. E aí vem a importância de medir o lactato na sua sequência, não só no seu clearance de 6 horas, mas 24 horas também, onde o lactato de 2.3 seria o nosso ponto de corte. Ou seja, em 24 horas eu estou obrigado a conseguir diminuir meu lactato a níveis próximos de 2.3. Isso se faz por meio de reanimação volêmica, de reposição de oxigênio, melhora da ventilação do nosso paciente. Então guardamos 2 pontos importantes. Ponto de corte de lactato na sala de urgência, como primeira medida, sua tensão inicial, você tem dúvidas sobre a real gravidade microcirculatória do seu paciente, não tem exames disponíveis ou não tem condições de realizar uma monitorização mais invasiva, tem dúvidas se esse paciente deve ser remetido a um hospital de referência, a uma clínica maior. Um aparelho, um Accutrend Plus, pode ser a grande solução para resolver a sua dúvida, já que se eu tiver um ponto de corte acima de 3.2 para cão ou para gato, nessas condições, sem qualquer outro tipo de parâmetro, existe uma certeza bastante grande que esse paciente vai te dar trabalho nas próximas 24 horas. Se há condição estrutural de mantê-lo ingressado no seu serviço, perfeito. Se não, esse é o momento ideal, o momento mais ético possível de se encaminhar para uma estrutura melhor, porque seu paciente vai necessitar, já que a sua perfusão microvascular não é adequada. Internamos o paciente, realizamos a reanimação volêmica, lhe demos oxigênio, controlamos dor e todos os parâmetros necessários. 24 horas depois eu tenho que ter 2.3 de lactato como nível sérico mais adequado. Tudo isso como preditor de sobrevida aos 28 dias. Agora, algo que às vezes nos assusta, mas a ideia é que nos traga mais segurança ao atender, são os níveis de lactato encontrados para alterações gastroentéricas de urgência. São pacientes com pancreatite exclusiva, peritonite, torção gástrica, mesmo as gastroenterites mais graves. Esses pacientes com níveis de lactato menores que 1.6 tiveram uma sobrevida aos 28 dias de 92%, o que é um nível bastante elevado. Sabemos também que conseguir um ponto de corte de 1.6 de um paciente de urgência é extremamente difícil. A reanimação tem que ser muito bem feita e tem que ser um paciente que nos dê condições para reanimar. Ao contrário, se vemos os pacientes com níveis de lactato maior que 1.6 e distúrbios gastroentéricos exclusivos, metade desses pacientes estarão mortos dentro de 28 dias. Isso de forma preditiva independente. Abaixo podemos notar, por exemplo, que existe a escala de coma de Glasgow para 24 horas. Se meu paciente tem uma escala de coma de Glasgow, uma avaliação de consciência adequada, junto com níveis baixos de lactato, provavelmente chegamos a quase 99% de certeza que esse paciente não virá a óbito nos próximos 28 dias, pelo menos da sua causa de base que o levou à sala de urgências. A mesma coisa para os distúrbios mistos, muito comum em veterinária. Recebemos pacientes na clínica com mais de um sistema orgânico afetado. Esse paciente com mais de 3.1 de lactato tem uma sobrevida de 8%, ou seja, uma mortalidade que chega aos 92,3%, extremamente elevado. A partir do momento que eu consigo reduzir esse nível, que ele chega para mim com 3.1 para baixo,
eu já tenho metade desses pacientes afetados. Isso nos dá uma noção bastante grande de como devemos proceder nesses casos.